Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou aproveitar que o vereador Cláudio Libardi trouxe o tema da questão dos containers e vou passar, então, o vídeo recebido nessa semana pelo Thiago, da cooperativa Paz e Bem, né, ali que fica no Belo Horizonte, né, enfim. Pode passar. Ele tem um áudio, né, Paula, coloca o áudio para nós. Tá sem áudio? Tá, não tem problema. Mas isso daí é a parte reciclada do lixo que foi para a cooperativa. Teria que ser a parte reciclada. Tudo isso vai voltar para rejeito. E o Thiago fala ali a questão realmente dos containers, os containers abertos, né, suscetível à chuva, enfim, molhado, tudo misturado, que inviabiliza o restante do lixo, que possivelmente seletivo, que poderia ser reaproveitado. Então, precisamos pensar sobre isso de uma maneira que as reciclagens recebam realmente o lixo que possa ser aproveitado. E, infelizmente, numa conversa das reciclagens com a Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com a Codeca, mas quem tem que fazer é a Secretaria do Meio Ambiente, o secretário Boniatti, infelizmente, não apresenta nenhuma solução para isso. E eles me passaram a preocupação, né, enquanto reciclagens, enquanto cooperativas, dessa situação, porque a Secretaria do Meio Ambiente não apresenta nenhum plano para essa situação. Então, a gente vai ficar passando aqui toda semana, todos os meses, vão estar falando, e as alternativas não vêm. Esses dias eu vi ele em mais uma reunião e disse: Thiago, agora apresentaram alguma alternativa para essa situação? Não, Daiane, a Secretaria do Meio Ambiente, infelizmente, não apresenta nenhuma alternativa. Essa é a parte, vereadora Estela. Muito obrigado, vereadora Daiane. Parabéns, vereador Cláudio, vereadora Daiane, por trazer esse tema e para que a gente possa debater. E eu sempre acho importante pautar que quando a gente fala das associações de recicladores, a gente está falando também de um papel social, de um papel econômico dentro das nossas localidades, dentro dos nossos bairros. A gente sabe que, por muito tempo, as reciclagens eram, sim, sinônimo de ter uma vida digna, com garantia de acesso ao salário, com garantia de acesso a diversos programas e projetos municipais. E, infelizmente, o que a gente vê é que a gente regrediu nesse sentido, que cada vez menos é nas associações de recicladores que as pessoas acreditam que irão conseguir garantir o seu sustento, a sua vida. E é justamente isso que a gente precisa observar com muita seriedade, que a gente precisa, sim, que a Secretaria de Meio Ambiente se coloque à disposição para pensar alternativas para que as nossas associações de recicladores voltem a atender às necessidades daqueles trabalhadores e trabalhadoras. Que seja digno esse trabalho, que seja digno o sustento que as pessoas tiram desse importante serviço para a nossa cidade. Muito obrigada, vereadora Estela. Vereador Iago. Parabéns pela pauta, uma pauta de extrema importância, e a gente fica triste, vereadora Dai, porque aqui vários vereadores de todos os espectros políticos, né, de todas as bandeiras, aqui tem o Cláudio que fala desse tema, a gente já viu que várias coisas deram errado, mas parece que a SEMA não faz uma reunião, não nos chama lá para apresentar uma proposta, uma solução, alguma coisa, e é um problema que atinge a cidade inteira, então tem alguma coisa errada. Eu espero que o Boniatti ali pense em alguma solução, se reúna com nós, traz uma proposta para essa casa aqui para a gente tentar melhorar, porque isso impacta na vida de todo mundo. Seria isso. Vereador Libardi. Muito obrigado pela gentileza. E a senhora sabe que eu tenho uma preocupação econômica com a nova gestão da Codeca, porque anteriormente nós podíamos acompanhar seguidos superávites na empresa. E eu recebi algumas informações de um possível déficit no mês passado. Então, bom, se troca a gestão que dava certo, que atendia as demandas da população e que, obviamente, cumpria os contratos com a Secretaria do Meio Ambiente, porque a contratante da coleta é a Secretaria do Meio Ambiente, e nós temos na primeira oportunidade da alteração da gestão um possível déficit, nós temos que verificar que é um grande erro do governo. Parabéns, vereadora Daiane. Obrigado, vereador Libardi. Nesse meu último minuto, eu quero falar de um tema também muito importante, que foi a situação que até a vereadora Andressa trouxe, que foi aquela violência que aconteceu dentro de um elevador, né, no Natal, no Rio Grande do Norte. Uma violência que deixou as pessoas estarrecidas em assistir 61 socos que a Juliana levou. E eu falei ontem num vídeo que pelo menos, né, a Juliana teve uma segunda chance. Infelizmente, há 14 anos atrás, aqui em Caxias do Sul, nós tivemos uma situação
situação muito parecida de um lutador que matou a namorada, a Jéssica, de apenas 17 anos, moradora lá do bairro Fátima, que tinha toda uma juventude pela frente, e ele, a grossos golpes aí, acabou ceifando a vida da Jéssica Oliveira, filha do meu amigo João Faísca, lá no bairro Fátima. Tarde, mas não falha. E eu quero dizer que estamos muito preocupados com essa situação, inclusive em Caxias do Sul. Ontem foi preso um meliante, né, enfim, que tentou feminicídio contra a vida de uma mulher a marteladas, né? Então essas situações precisam ser discutidas cada vez mais, e isso não é desculpa, né? Aquele cara que fez aquilo no elevador, para concluir, senhor presidente, falou que era autista e teve um surto claustrofóbico, né? Isso não é justificativa. Autismo não é justificativa para isso. Nada é justificativa para o que aconteceu e deixar a Juliana totalmente desfigurada. E isso a gente precisa falar. Isso é falta de vergonha na cara, é falta de respeito, é falta de empatia, é falta de tudo, menos, né, a situação de um transtorno ser utilizado como desculpa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Último inscrito.